Não se esqueça de orar, porque Deus não esqueceu de te acordar. Que você possa agradecer por mais um dia se deparar com as Sagradas Escrituras, meditar, clamar por entendimento, pedir para que o Espírito lhe auxilie em suas fraquezas. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais uma manhã, mais uma oportunidade que nós temos de glorificar o nome do Senhor. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és Criador de todas as coisas. Tu nos criaste para Ti. Portanto, Pai, cuide de nós, nos direcione, pois sem Ti caminharemos rumo aos abismos da vida. Ah, Senhor, como dependemos dos Seus ensinos, como dependemos da Sua presença. Tu bem sabes disso, Pai. Portanto, não nos deixe vagar sozinho, caminhando sem rumo. Que Tu sejas o nosso alvo. Nos atraia para Ti, Senhor. É isso que nós pedimos. Clamando, crendo que o Senhor escuta nossas preces. Obrigado, Senhor, por ser um Deus presente. Obrigado por não se esquecer de nós. Obrigado por nos deixar a Sua palavra, de forma que ela glorifique Teu santo nome. É assim que eu oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos para mais uma leitura das Sagradas Escrituras, dia 20, live de número 421, a partir de Josué 3. Para você que chegou agora, nós utilizamos a versão NVT, você só tem que pegar sua Bíblia e ir acompanhando. Se você conseguir fazer anotações ou fazer alguns apontamentos na sua Bíblia, isso daí é de extrema valia para que você possa criando marcos dentro das Sagradas Escrituras e apontando algumas questões que depois você pode olhar novamente e observar do que se trata. Perfeito? Vamos à leitura das Sagradas Escrituras. Capítulo 3 de Josué. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim, chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram a seguinte ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro atrás dela. Não se aproximem demais, assim vocês saberão para onde ir, mas nunca passaram por esse caminho. Então Josué disse ao povo: purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Pela manhã Josué disse aos sacerdotes: levante a arca da aliança e conduza o povo para o outro lado do rio. Eles levantaram a arca da aliança e foram à frente ao povo. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. Eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Dê as seguintes ordens aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem junto às margens do Jordão, parem exatamente ali. Então Josué disse aos israelitas: aproximem-se e ouçam o que diz o Senhor, seu Deus. Hoje vocês saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele certamente expulsará os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus diante de vocês. Vejo a arca da aliança que pertence ao soberano de toda a terra, os conduzirá para o outro lado do Jordão. Escolham agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Os sacerdotes levarão a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem as águas do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida, e começou a se acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adam, nos corredores de Zaretã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: peguem 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio.
levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar essa noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. Ele lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, um para cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras no meio do Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia parado os sacerdotes que levavam a arca da aliança, e essas pedras estão lá até hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor, transmitidas a Josué por Moisés. E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor enquanto o povo observava. Os guerreiros das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram à frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra, e o Senhor ia com eles, enquanto avançavam para a planície de Jericó. Naquele dia, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel. E eles respeitaram enquanto ele viveu, como haviam respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué: ordene os sacerdotes que levavam a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou: saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor saíram do leito do rio e pisaram em terra seca, a água do Jordão voltou a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gigal, a leste de Jericó. Foi ali em Gigal que Josué ergueu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas: no futuro seus filhos perguntarão o que significam essas pedras, e vocês dirão: aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante de seus olhos e o manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez com o Mar Vermelho. Quando secou até todos nós tivéssemos atravessado, fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Capítulo 5. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para os israelitas atravessarem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Naquela ocasião o Senhor disse a Josué: prepare as facas de pedra e circuncide essa segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra e circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote. Josué teve de circundá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra quando saíram do Egito haviam morrido no deserto. Todos que haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os homens que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito. O povo havia desobedecido o Senhor jurou que não os deixaria entrar na terra que ele tinha prometido, solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos israelitas que haviam crescido e tomado o lugar de seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até os homens se recuperarem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha da escravidão do Egito, por isso até hoje aquele lugar se chama Gigal. Enquanto estávamos acampados em Gigal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa ao entardecer no 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer o pão sem fermento e grãos tostados produzidos na terra. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Naquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão.
Josué se aproximou e perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora, sou comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto no chão em sinal de reverência e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar em que você está é santo. Josué obedeceu. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Capítulo 6. Mas o Senhor disse a Josué: eu lhes entregarei Jericó, e seu rei, e todos seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade, uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca, e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas, quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade, o povo atacará cada um do ponto que estiver. Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para irem à frente dela, cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Em seguida ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, outros iam atrás da arca. Enquanto os sacerdotes tocavam sem parar, Josué ordenou: não solte o grito de guerra, não diga palavra alguma até que eu lhes dê ordem. Então gritem. Assim a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade, apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo, e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. No 2º dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No 7º dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como havia feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos, como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe ou os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para a destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos, e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas destruíram completamente tudo que havia dentro dela: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas e jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá, com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade e tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para tesouro da casa do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e a dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões que Josué tinha enviado a Jericó. Até hoje, ela vive no meio de Israel. Naquela ocasião, Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho lançará o alicerce, à custa de seu filho mais novo colocará seus portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a sua fama se espalhou por toda a terra. Capítulo 7. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou alguma delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Cade, filho de Zinri e filho de Zer, da tribo de Judá.
Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Aven. Subam e espionem a terra, disse ele. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá. Basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem. Ai, uma vez que eles são tão poucos, não canse todo o povo. Portanto, subiram apenas com cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiam desde o portão da cidade até as pedreiras, e mataram 36 soldados que recuavam pela encosta. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo. Josué e as autoridades de Israel rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor, até entardecer. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Senhor, o que posso dizer agora que Israel fugiu de seus inimigos? Quando os cananeus e todos os outros povos que vivem na região souberem o que aconteceu, nos cercarão e apagarão nosso nome da face da terra. Então, o que será da honra do teu grande nome? Mas o Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou minha aliança. Roubou algum dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. E não apenas roubou, mas também mentiu a respeito e os escondeu no meio de seus pertences. Por isso, israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Agora Israel foi separado para a destruição. Não permanecerei mais com vocês, a menos que eliminem do seu meio aquilo que foi separado para a destruição. Levante-se, ordene ao povo que se purifique a fim de se preparar para amanhã. Pois isto é o que o Senhor Deus de Israel diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer seus inimigos enquanto não removerem de seu meio esses objetos. Apresente-se amanhã cedo uma tribo por vez, e o Senhor mostrará de qual tribo é o culpado. Essa tribo virá à frente com seus clãs, e o Senhor mostrará o culpado. Esse clã mostrará o culpado do clã. Esse clã virá à frente, e o Senhor mostrará sua família culpada. Por fim, cada homem da família culpada virá à frente. Aquele que roubou o que foi separado para a destruição será queimado com tudo que lhe pertence, pois quebrou a aliança do Senhor e fez algo terrível em Israel. Logo cedo, no dia seguinte, Josué reuniu Israel de acordo com suas tribos, e a tribo de Judá foi escolhida. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zera foi escolhido. As famílias de Zera vieram à frente, e a família de Zinri foi escolhida. Cada homem da família de Zinri foi trazido à frente. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zera, da tribo de Judá, foi escolhido. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Acã respondeu: de fato pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Foi isso que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata, e uma barra de ouro com pouco mais de meio quilo. E os desejei tanto que os tomei para mim. Estão escondidos no chão debaixo da minha tenda, com prata por baixo. Josué mandou alguns homens fazerem uma busca. Eles correram até a tenda e encontraram escondidos ali os bens roubados, como Acã tinha dito, com prata por baixo. Tiraram os objetos da tenda e os levaram a Josué e todos os israelitas, e depois colocaram no chão na presença do Senhor. Então Josué e todos os israelitas tomaram Acã, filho de Zera, a prata, a capa e a barra de ouro, e também as filhas, os bois e as jumentas, as ovelhas e a tenda que pertencia a Acã, e levaram ao vale de Acor. Josué disse a Acã: por que você trouxe desgraça sobre nós? Agora o Senhor trará desgraça sobre você. Então todo o povo apedrejou Acã e sua família e queimou os corpos. Ergueram sobre Acã um grande monte de pedras que continua lá até hoje. Por isso, desde então, aquele lugar é chamado de Vale de Acor. Com isso, a ira ardente do Senhor se apagou. Capítulo 8. O Senhor disse a Josué: não tenha medo nem desanime. Pegue todos os seus homens de guerra e avance contra ele. Pois eu lhes entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Você os destruirá, como destruiu Jericó, seu rei. Dessa vez, porém, poderá ficar com os despojos dos animais. Prepare uma emboscada atrás da cidade. Então Josué e todos seus homens de guerra partiram para atacar Ai.
Josué escolheu 30.000 homens de seus melhores guerreiros de noite e os enviou com as seguintes ordens: armem uma emboscada atrás da cidade, perto dela, e preparem-se para entrar em ação. Quando nosso exército principal atacar os homens de Ai, sairão para a luta, como fizeram antes, e nós fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: os israelitas estão fugindo de nós, como fizeram antes. Então, enquanto corremos deles, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, pois o Senhor seu Deus entregará em suas mãos. Ponham fogo na cidade, conforme o Senhor ordenou, essas são minhas ordens. Josué os enviou. Eles foram ao lugar da emboscada, entre Betel e o lado oeste de Ai. Josué, porém, passou a noite com o povo no acampamento. No dia seguinte, logo cedo, Josué passou em revista a tropa e partiu para Ai, acompanhado de líderes de Israel. Todos os homens de guerra que estavam com Josué se aproximaram da cidade e acamparam do lado norte de Ai, onde um vale os separava da cidade. Naquela noite, Josué enviou cerca de 5.000 homens para esperarem escondidos entre Betel e Ai, do lado oeste da cidade. O exército principal se posicionou ao norte da cidade, e o grupo da emboscada a oeste. Josué, por sua vez, passou a noite no meio do vale. Quando o rei de Ai viu os israelitas do outro lado do vale, ele e seu exército se apressaram e saíram bem cedo para atacarem no lado do local onde se avistava o vale do Jordão. Não sabiam, porém, que havia emboscada atrás da cidade. Josué e o exército de Israel fugiram em direção ao deserto, como se estivessem derrotados. Todos os homens da cidade foram chamados para persegui-los. E, com isso, acabaram atraídos para longe da cidade. Não restou um só homem em Ai, em Betel, que não perseguisse Israel, e as cidades ficaram totalmente desprotegidas. Então o Senhor disse a Josué: aponte para Ai a lança que você tem na mão, pois eu lhes entregarei a cidade. Josué fez conforme ordenado, e assim que deu o sinal, todos os homens da emboscada saíram correndo de sua posição e invadiram a cidade. Em pouco tempo eles capturaram e a incendiaram. Quando os homens de Ai olharam para trás, a fumaça da cidade subia ao céu, e eles não tinham para onde ir, pois os israelitas que fugiram em direção ao deserto se voltaram contra seus perseguidores. Ao perceberem que a emboscada havia sido bem sucedida, a fumaça subia da cidade. Josué e todo o exército de Israel deram meia volta a atacar os homens de Ai. Enquanto isso, os israelitas que estavam dentro da cidade saíram e atacaram o inimigo pela retaguarda. Os homens de Ai ficaram presos no meio com guerreiros israelitas de ambos os lados. Israel os atacou e nenhum deles sobreviveu nem escapou. Somente o rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando o exército israelita terminou de perseguir e matar todos os homens de Ai nos campos abertos, voltou aí e acabou com quem tinha ficado dentro da cidade. Toda a população de Ai, no total de 12.000 homens e mulheres, foi exterminada naquele dia, pois Josué manteve sua lança estendida até que todos os moradores de Ai tivessem sido completamente destruídos. Somente os animais e os tesouros da cidade não foram destruídos, pois Israel os tomou como despojo, conforme o Senhor havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade de Ai e ela se tornou para sempre uma pilha de ruínas, um lugar desolado até hoje. Josué enforcou o rei de Ai numa árvore e ali deixou até a tarde. Ao pôr do sol, os israelitas retiraram o corpo da árvore e, por ordem de Josué, lançaram em frente à porta da cidade. Sobre eles levantaram uma pilha de pedras que permanece lá até hoje. Então Josué construiu um monte Ebal, um altar ao Senhor, o Deus de Israel. Seguiu as ordens que Moisés, servo do Senhor, havia escrito no livro da lei. Façam um altar de pedras inteiras em sua forma natural, que não tenham sido trabalhadas com ferramentas de ferro. Sobre o altar apresentaram ao Senhor holocausto e oferta de paz. Enquanto os israelitas observavam, Josué copiou nas pedras da lei que Moisés tinha escrito. Todo Israel, tanto estrangeiros como israelitas de nascimento, junto com os líderes oficiais e juízes, se dividiu em dois grupos. Um grupo ficou em frente ao Monte Gerizim e outro em frente ao Monte Ebal. Entre os dois grupos, que estavam voltados para um para o outro, ficaram os sacerdotes levitas que levavam a Arca da Aliança. Tudo foi feito de acordo com as ordens transmitidas de antemão por Moisés, servo do Senhor, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as bênçãos e maldições que Moisés havia escrito no livro da lei. Cada palavra de cada lei de Moisés foi lida para toda a comunidade de Israel, incluindo as mulheres, as crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Todos os reis
a oeste do Jordão, souberam o que havia acontecido. Eram os reis dos Hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferrezeus, dos hevezeus, dos heveus e dos jebuseus, que viviam nas montanhas nas colinas do oeste, ao longo do litoral do mar Mediterrâneo, até as montanhas do Líbano, ao norte. Esses reis juntaram suas tropas para lutar com um só exército contra Josué e os israelitas. Contudo, quando os habitantes de Gibeon souberam do que Josué tinha feito com Jericó e Ai, usaram de astúcia para se salvar. Enviaram mensageiros a Josué e carregaram seus jumentos com sacos gastos e vasilhas de couro, velhas e rachadas. Os mensageiros calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas esfarrapadas. Também levavam pães secos esfarelados. Quando chegaram ao acampamento em Gigal, disseram a Josué e aos líderes de Israel: viemos de uma terra distante para pedir que vocês façam um tratado de paz conosco. Os israelitas disseram a esses heveus: como podemos ter certeza de que não vivem aqui perto? Pois se for o caso, não podemos fazer tratado algum com vocês. Eles responderam: somos seus servos. Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Mas quem são vocês? Insistiu Josué. De onde vieram? Eles disseram: seus servos vieram de uma terra muito distante. Ouvimos falar do poder do Senhor, seu Deus, de tudo que ele fez no Egito. Também soubemos que ele fez aos 2 reis amorreus ao leste do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, que viviam em Astarote. Por isso nossos líderes e todo o nosso povo nos instruíram: levem provisões para uma viagem longa, vão encontrar com os israelitas e digam-lhes: somos seus servos, por favor, façam um tratado conosco. Esses pães haviam acabado de sair do forno quando partimos. Agora, como podem ver, estão secos e esfarelados. Essas vasilhas de couro estavam novas quando enchemos, mas agora estão rachadas. Nossas roupas e sandálias estão gastas da viagem extremamente longa. Os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor a respeito. Josué fez um tratado de paz com aqueles homens e garantiu que pouparia a vida deles. Os líderes da comunidade confirmaram o acordo com o juramento. 3 dias depois de fazerem esse tratado, os israelitas descobriram que, na verdade, os gibeonitas viviam ali perto. Partiram de imediato naquela direção em 3 dias. Chegaram à cidade dos gibeonitas, chamada Gibeon, Quefira, Beerote, Kiriat e Jearim. Contudo, não atacaram as cidades, pois os líderes da comunidade haviam feito juramento em nome do Senhor, seu Deus, Israel. Toda a comunidade se queixou contra seus líderes por causa do tratado, mas eles responderam: uma vez que fizemos o juramento na presença do Senhor, o Deus de Israel, não podemos tocar neles. Temos de deixá-los viver, pois se quebrássemos o juramento, a ira divina cairia sobre nós. Que eles vivam. Assim os israelitas colocaram para cortar lenha e carregar água para toda a comunidade, de acordo com a decisão dos líderes. Josué reuniu os gibeonitas e lhe disse: por que vocês mentiram para nós? Por que disseram que viviam numa terra distante da nossa, quando na verdade vivem aqui perto? Sejam amaldiçoados. De agora em diante vocês serão sempre servos encarregados de cortar lenha e carregar água para a casa do meu Deus. Eles responderam: agimos desse modo porque foi anunciado a nós, seus servos, que o Senhor, seu Deus, havia ordenado a seu servo Moisés que desse toda esta terra e que destruísse todos os seus habitantes. Tememos muito por nossa vida por causa de vocês. Agora estamos em suas mãos. Faça conosco o que lhe parecer correto. Assim Josué livrou os gibeonitas e não permitiu que os israelitas os matassem. Naquele dia, porém, encarregou de cortar lenha e carregar água para toda a comunidade de Israel para o altar do Senhor, no lugar que o Senhor escolhesse construí-lo. Isso é o que fazem até hoje. Capítulo 10. Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai, matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora vivem no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande, com as cidades reais. Ainda maior que a cidade de Ai, os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis: a Oão, rei de Hebron, Pirão, rei de Jarmute, Jáfia, rei de Laquis, e Adibr, rei de Eglon. Venham, ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu a ele. Então os 5 reis amorreus reuniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gigal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venham depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo os seus melhores guerreiros, partiram de Gigal para Gibeon.
Não tenha medo desses reis, dissera o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gigal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Hebron, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Hebron, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedras de granizo que ele enviou do céu e continuou até chegarem a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram a espada. No dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol sobre Gibeon, a lua sobre o vale Aijalon. O sol parou, a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Azar? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué e todo o exército de Israel voltaram ao acampamento em Gigal. Durante a batalha, os 5 reis fugiram, se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: fechem a entrada da caverna, com pedras grandes e ponham as guardas ali, para que os reis não saiam, quando os demais soldados continuem a perseguir os inimigos e matem-os da retaguarda. Não deixe que voltem às suas cidades, pois o Senhor, seu Deus, lhe deu vitória sobre eles. Assim, Josué e o exército israelitas continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram os 5 exércitos, com exceção de uns poucos sobreviventes que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma palavra contra o povo de Israel. Então Josué ordenou: removam as pedras que estão na entrada da caverna e tragam-nos os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis das cidades de Jerusalém: Hebron, Jarmute, Laques e Eglon. Os reis foram trazidos para fora. Diante de Josué, ele ordenou aos comandantes de seu exército: venham e coloquem o pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenham medo nem desanimem, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou os 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Ao entardecer, Josué ordenou que os corpos fossem retirados das árvores e lançados na caverna, onde os reis haviam se escondido. A entrada da caverna foi fechada com pedras grandes que estão lá até hoje. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Líbina e a atacaram. O Senhor entregou a cidade e seu rei nas mãos dos israelitas e mataram todos seus habitantes sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Líbina, como havia feito com o rei de Jericó. De Líbina, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e atacaram. O Senhor também entregou Laques nas mãos de Israel. Josué tomou no segundo dia e matou todos seus habitantes, como havia feito com Líbina. Durante o ataque a Laques, Orão, rei de Gezer, chegou com seu exército para ajudar e defender a cidade, mas os homens de Josué mataram o rei e seu exército sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o exército israelita avançaram para Eglon e atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos seus habitantes. Destruíram todos, como havia feito com Laques. De Eglon, Josué e todo o seu exército de Israel subiram para Hebron e atacaram. Tomaram a cidade e mataram todos seus habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Fizeram o mesmo com todos os povoados vizinhos. Destruíram toda a população, como havia feito em Eglon. Então Josué e todo o exército israelita voltaram a atacar Debir. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos. Destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debir, seu rei, mesmo que haviam feito com Hebron, Líbina e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, o Negueb, as colinas dos Lete, a encosta dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor Deus havia ordenado. Josué massacrou de Cades-Berneia a Gaza, da região do redor de Gozém até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor seu Deus lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gigal. Capítulo 11. Quando Jabim, rei de Hazor,
soube que o havia acontecido, enviou mensagens as seguintes aos reis: Joabe, rei de Madom, rei de Sinrom, ao rei de Aksaf, e todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do Vale do Jordão, ao sul da Galileia, os reis da colina do oeste, dos reis de Nafote-dor, a oeste, os reis de Canaã, a leste e a oeste, os reis dos amorreus, reis dos hititas, dos ferrezeus, dos jebuseus, da região montanhosa, e dos heveus, das cidades da encosta de Hermon, na região de Mispa. Todos esses reis saíram para lutar, junto. Seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia do mar, equipado com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas, perto de Merom, para guerrearem contra Israel. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles. Amanhã a essa hora eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. E o Senhor Deus de Israel deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até ao grande Sidom, até Misperote Maim, até o vale de Mispá a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Depois Josué voltou, tomou Azor, matou seu rei. Entre outros tempos, Azor havia sido a capital de todos os seus reinos. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade, sem deixar sobreviventes, ninguém poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seus povos e destruiu completamente, conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas na colina, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos dos animais das cidades destruídas, mas mataram todos seus habitantes sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor havia ordenado a seu servo Moisés. Também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, todo o Negueb e toda a região ao redor da cidade de Gosém, as colinas do oeste, o Vale do Jordão, os montes Israel e as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Halak, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gad do Vale de Dibon. Ao pé do monte Hermon, Josué capturou e matou todos os reis desses territórios. Depois de guerrear contra eles por muito tempo, ninguém da região fez tratados de paz com os israelitas, exceto os heveus e os de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutassem contra Israel. Por isso foram completamente destruídos, sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Neste período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque, da região montanhosa de Hebron, Debir, Anabe e de toda a região montanhosa, de Judá e Israel. Matou todos eles e destruiu completamente suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território dos israelitas, embora resgatasse alguns em Gaza, Gade, Asdod. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído a Moisés. Josué entregou o povo de Israel como herança e a repartiu entre as tribos. Por fim, a terra descansou da guerra. Capítulo 12. Esses são os reis a leste do Jordão, que os israelitas mataram e de cujas terras se apossaram. Seu território se estendia desde o vale de Armon até o monte Hermon. Incluía toda a terra no lado leste do Vale do Jordão. Derrotaram Seom, rei dos amorreus, que vivia em Esbom. Seu reino abrangia Aroer, à beira do Vale de Arnon. Se estendia desde a cidade no meio do vale até o rio Jaboque, que é divisa com os amonitas. Esse território incluía toda a metade sul de Gileade. Seom também controlava o Vale do Jordão e algumas regiões a leste, desde o mar da Galileia ao norte até o mar Morto sul, incluindo um caminho para Bet-Gesimote, e mais, ao sul, as encostas do monte Pisga. Derrotaram Og, rei de Bassã, os últimos dos Refaíns, que viviam em Astarote. Em Edre, ele governava o território e se estendia desde o monte Hermon até Salca, ao norte, toda a região de Bassã, a leste até a divisa com os reinos de Gesur-Macá, a oeste. Esse território abrangia metade do norte de Gileade, até a divisa com Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, os israelitas haviam destruído o povo do rei de Seom e o povo de rei Og. Moisés havia entregado a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, Gade e à meia tribo de Manassés. Esta é a lista dos reis que Josué e os israelitas derrotaram ao oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Halak,
que sobe em direção a Seir. Josué deu essa terra como propriedade às tribos de Israel e a repartiu entre elas. A terra abrangia a região montanhosa, as colinas do oeste do Vale do Jordão, as encostas dos montes e desertos do Negueb. Nessa região viviam os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Estes são os reis que Israel derrotou. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Eser, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, rei de Éfer, o rei de Afec, o rei de Lassaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aquesaf, o rei de Tanak, o rei de Megido, o rei de Guedes, o rei de Joquineão do Carmelo, o rei de Dor, o rei da cidade de Nafote-Dor, o rei de Goim em Gigal, o rei de Tirza. Ao todo, os israelitas derrotaram 31 reis. Capítulo 13. Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: Você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Esse território que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas. O território mais amplo dos cananeus, desde o ribeiro de Seor, na divisa com o Egito, até a divisa de Ecrom, ao norte abrange o território de 5 governantes filisteus, de Gaza, de Asdote, de Asclon, de Gade e de Ecrom. Também falta conquistar a terra dos aveus, ao sul. Ao norte, a seguinte região ainda não foi conquistada. Toda a terra dos cananeus, incluindo Meara, pertence aos sidônios, até a Feca, na divisa com os amorreus. A terra dos gibleus e toda a região montanhosa do Líbano. A leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até o Lebo Hamate. E toda a região montanhosa. A oeste, desde o Líbano até Misferote. Maim, incluindo toda a terra dos sidônios. Eu mesmo expulsarei esses povos da terra de diante dos israelitas. Não deixe, portanto, de dar esta terra a Israel como herança, conforme eu lhes ordenei. Dividam todo esse território como herança entre as 9 tribos e meia de Manassés. A outra metade da tribo de Manassés e as tribos de Ruben e Gade haviam recebido sua porção de terra como herança a leste do Jordão, designada para eles por Moisés, servo do Senhor. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Armon, incluindo a cidade no meio do vale, passando pelo planalto além de Medeba, até Dibon. Também abrangia toda a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia reinado em Esbom, e se estendia até a divisa de Amon, incluindo Gileade, o território dos reinos de Jesur e Maca, todo o monte Hermon e toda a região de Bassã até Salca, e também todo o reino de Og, rei de Bassã, que havia reinado em Astarote e Edom. O rei Og era o último dos refaíns, pois Moisés os havia atacado e expulsado, mas os israelitas não expulsaram os habitantes de Jesur e Maca, de modo que vivem no meio de Israel até hoje. Moisés não havia designado porção alguma da terra como herança para a tribo de Levi. Em vez disso, conforme o Senhor lhes havia prometido, sua herança vinha das ofertas especiais para o Senhor, o Deus de Israel. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da tribo de Ruben. Seu território se estendia desde Aroer, na beira do vale de Armon, incluindo a cidade no meio do vale, até o planalto além de Medeba. Abrangia Esbom e as outras cidades do planalto, Dibon, Bamote, Baal, Bet-Baal, Meon, Jazá, Quedemote, Mefate, Kiriatim, Sibma, Zeret-Sar, na colina acima do vale, Bet-Peor, as encostas de Pisga e Bet-Gesimote. O território de Ruben também incluía todas as cidades do planalto e todo o reino de Seom. O rei amorreu, que havia reinado em Esbom, Seom havia sido morto por Moisés, junto com os líderes de Midian. Evi, Requem, Zur, Reba, príncipes que haviam naquela região, eram aliados de Seom. Os israelitas também mataram Balaão, filho de Beor, que usava a mágica para prever o futuro. O rio Jordão marcava a divisa a oeste da tribo de Ruben. A cidade e seus povoados ao redor dessa região foram entregues aos clãs da tribo de Ruben como sua herança. A terra entregue à tribo de Gade. Moisés havia designado as seguintes áreas do clã da tribo de Gade. Seu território abrangia Jazar, toda a cidade de Gileade, metade da terra de Amon, até a cidade de Aroer, logo a oeste de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate, Mispá, Betonim, desde Manaim até o território de Lodebar. No vale, incluía Bet-Aram.
Bet-Nimra, Sucote, Zafon e os restantes da terra de Seom, reis de Hesbom. A cidade ocidental acompanhava o rio Jordão e se estendia ao norte até a ponta do mar da Galileia. Depois fazia uma curva para o leste. As cidades com povoados ao redor foram entregues aos clãs da tribo de Gade como sua herança. Moisés havia designado a seguinte área aos clãs da meia tribo de Manassés. Seu território se estendia desde Manaim e abrangia toda a região de Bassã. Todo o antigo território de Og e as 60 cidades de Jair, em Bassã. Também incluía metade de Gileade, bem como Astarote, Edre, cidade do rei de Og em Bassã. Tudo isso foi entregue à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, segundo seus clãs. Essa foi a divisão das terras como herança que Moisés designou enquanto estava nas campinas de Moabe. Do outro lado do rio Jordão, ao leste de Jericó, as tribos de Levi, porém, Moisés não deu porção alguma de terra como herança, pois o Senhor, o Deus de Israel, havia prometido que ele próprio seria sua herança. Até aqui. Capítulo de número 14. Nós lemos hoje, então, do capítulo de número 3 ao de número 14. Amanhã será o dia 422, dia 21 do 1 do 26, nossa live de número 21, do 14 em diante, hoje, do 3 ao 13. Perfeito. Dessa forma terminamos mais uma leitura. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, que vocês possam manter-se constantes, lendo a Bíblia dia após dia, clamando ao Senhor por entendimento. Espero que essas leituras estejam sendo proveitosas. É muito interessante quando eu vou lendo, eu começo a me deparar com algumas coisas e falo assim, nossa, nunca tinha prestado atenção nisso. Um fato aqui que eu achei bem interessante, que começa ali no capítulo 7 de Josué, eu acho muito válido falar com vocês sobre isso. Olha que interessante. Mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. O homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carme, filho de Zinri. Daí você vai ver, e filho de Zerá, da tribo de Judá. Não sei do que se trata, mas imagina 3 pessoas como pai. Eu imagino o que pode ser, mas não tenho convicção. Então, vou pegar depois e vou ler sobre isso. Talvez vocês não tivessem se atentado a isso. Daí você olha e fala, nossa, mas calma aí, o que está acontecendo? Como assim? O que serão esses pais? Então, entender esses pequenos conceitos, você vai vendo que esses nomes não estão ali apenas por um mero histórico. Existem coisas que estão contidas neles que são importantes para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Perfeito? Então, meditem acerca das Sagradas Escrituras. Esses pontos vão fazendo anotações, coloquem interrogação, deem um jeito de buscar, pelo menos sinalizar para que vocês possam ler mais para frente, e tenho certeza que o nome do Senhor será glorificado. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração. Não se esqueça que hoje nós cultuaremos o Senhor. Espero vocês às 8 horas. 8 horas inicia, tá? Então chegue mais cedo. 8 horas nós iniciamos o culto. Não negligencie os nossos encontros, porque ali é o momento que nós vivemos igreja de fato, que nós estamos unidos. Muitos de vocês são muito instáveis quanto à ida ao culto, entendendo isso. Muito me preocupa, tá? Porque essa instabilidade reflete-se em toda a vida, porque as pessoas que são constantes, elas serão constantes em muitas outras coisas. Na verdade, a constância existe, né? A constância existe em não ser habitual e não fazer as coisas de maneira do qual deve ser feito. Então isso pode gerar milhares de prejuízos. A questão é, conheça o Senhor, viva com o povo do Senhor, glorifica o Senhor, pois é para isso que fomos criados. Perfeito? Tamo junto, um beijo no coração, espero vocês mais tarde. Leve um amigo, leve um convidado,
esteja conosco para que o nome do Senhor possa continuar a ser adorado e glorificado. Um beijo no coração, tamo junto, até amanhã, 5h59, se Deus assim permitir. Fui.